As chuvas diminuíram bastante na região sul do país e a colheita vem seguindo em grande parte dos estados. Inclusive, o nível de umidade do solo por lá até baixou, mas não o suficiente para trazer alguma preocupação. Essa umidade ainda é suficiente para as lavouras em fase de desenvolvimento. Ao longo dos próximos dias, expectativa de chuva que vai ganhar intensidade entre norte e leste do estado do Paraná, com acumulados de até 70 milímetros. Nas demais áreas, predomínio mesmo é de tempo mais seco e ensolarado, portanto, as atividades de campo seguem sem maiores dificuldades. É apenas aqui no litoral gaúcho que teremos acumulados um pouco mais elevados. Agora, a temperatura ainda vai seguir um pouco mais baixa no período da manhã, ainda entre Serra Catarinense e também do estado do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas, temperaturas que também seguem amenas, mas a amplitude térmica segue alta. Durante a tarde, temperaturas subindo bastante, principalmente no oeste dos 3 estados, aí passando até dos 30 graus. Para a próxima semana, a expectativa ainda será de chuva, porém chuva mal distribuída com baixos acumulados, principalmente no estado do Rio Grande do Sul. Portanto, isso deve até melhorar um pouco a situação do solo, mas não deve atrapalhar as atividades de campo. Os acumulados vão ficar em torno dos 15 até no máximo 30 milímetros lá no extremo norte. Teremos também acumulados em torno dos 30 milímetros entre o estado de Santa Catarina e também o Paraná. E as temperaturas já começam a subir mais desde o período da manhã, principalmente no estado do Rio Grande do Sul. O dia já começa bastante abafado e durante a tarde faz calor, com máximas que passam também aí dos 30 graus no estado gaúcho. Mas ainda seguem um pouco mais amenas entre Santa Catarina e Paraná, por conta então da nebulosidade. Agora na região sudeste tivemos então muita chuva que caiu sobre o leste do estado de São Paulo. Trouxe prejuízo principalmente para as hortaliças e vemos aqui o solo praticamente saturado. Agora o norte de Minas e o Espírito Santo voltaram a ter chuvas mais irregulares e tempo mais seco, por isso que a umidade do solo caiu por lá. Inclusive ao longo dos próximos dias não há expectativa de chuvas, mas as chuvas ainda seguem volumosas entre o leste de São Paulo e sul de Minas, com acumulados que chegam até os 70 milímetros. Agora as temperaturas nesses próximos dias ainda vão se manter um pouco mais amenas desde o período da manhã. Durante a tarde, por conta do excesso de nebulosidade, essa temperatura não passa aí dos 30 graus. Teremos até um tempo abafado, mas não com temperaturas tão altas. Para a próxima semana, a expectativa vai ser ainda de chuva, só que ela perde bastante força, inclusive no estado de São Paulo. Teremos então acumulados que vão chegar até os 30 milímetros lá no oeste do estado. Agora a temperatura já vai começando a ficar um pouquinho mais amena desde o período da manhã, mas deve subir mais durante a tarde. Mesmo com esse excesso de nebulosidade, ainda teremos alguns locais como o norte de Minas, também o extremo oeste paulista, que devem ter sensação de calor. Agora, a expectativa aqui na região centro-oeste é que com essas chuvas que caíram ao longo desses últimos dias, a umidade do solo se elevou bastante entre Mato Grosso e Goiás e até aqui parte do estado do Mato Grosso do Sul. O problema é ainda o oeste do Mato Grosso do Sul, que tem chuvas bastante irregulares e isso está atrapalhando um pouco mais as lavouras. Agora, para os próximos dias, por lá ainda não deve chover muito, mas a chuva ainda persiste entre Mato Grosso e também estado de Goiás. Pode sim trazer algumas paralisações momentâneas na colheita da soja, principalmente no estado do Mato Grosso. Agora, a expectativa com relação à temperatura é que ela ainda siga um pouco mais alta. Ela ainda vai cair um pouquinho lá no sul do Mato Grosso do Sul, mas durante a tarde bastante calor. Conforme o sol aparece, teremos então máximas passando dos 30 graus. É só onde a chuva persiste um pouco mais intensa nessas áreas aqui que a temperatura já não sobe tanto. Agora, na próxima semana, a expectativa ainda será de chuva. Aos poucos ela volta a beneficiar o estado do Mato Grosso do Sul, mas a chuva ainda segue bem volumosa lá no norte do Mato Grosso, onde ainda podem haver essas paralisações. Agora a expectativa é que a temperatura ainda continue mais elevada desde as primeiras horas do dia e durante a tarde já não faz tanto calor. Teremos bastante nebulosidade, isso vai deixar aí o tempo mais ameno, principalmente entre Mato Grosso e também o Goiás. Agora grande parte da região norte do país já tem um nível alto de umidade do solo,
inclusive o Tocantins, por conta dessas chuvas volumosas que caíram por lá, e vemos que hoje ainda tem muitas nuvens carregadas aí sobre o estado. Já a região Nordeste, infelizmente, ainda não conseguiu recuperar sua umidade na maioria dos estados. Temos aí o Maranhão voltando a ter um pouco mais de umidade, Piauí também, mas a Bahia ainda segue com chuvas mal distribuídas. Ao longo dos próximos dias, sobre esta região, chove ainda acumulados em torno dos 50 milímetros. O mesmo para grande parte dos estados da região norte. Já as temperaturas ainda ficam um pouquinho mais amenas pela manhã e durante a tarde o calor continua. Agora, para a próxima semana, expectativa de chuva ganhando bastante força, principalmente entre o estado do Amazonas, Pará, também Rondônia e até no extremo norte aqui do estado do Mato Grosso. Teremos acumulados elevados e também a chuva ainda deve continuar no estado do Tocantins. Porém, o acumulado já não vai ser tão elevado quanto as demais áreas da região norte. Vai chover bem ainda entre o estado do Maranhão e Piauí, recuperando bastante essa umidade do solo, com acumulados que chegam até os 50 milímetros. Agora, com relação às temperaturas, elas ainda seguem mais elevadas, aí desde as primeiras horas do dia, e o tempo bem abafado ainda vai continuar ao longo da tarde. Mas como as chuvas seguem mais densas e bastante nebulosidade ainda persiste, essa temperatura já não vai ser mais alta, tão alta quanto na semana anterior. Mas mesmo assim, a sensação de abafamento vai continuar.